Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê Lima e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou responder as perguntas que mais recebemos sobre o serviço de relocation. Então eu separei aqui, gente, seis perguntas que a gente mais recebe sobre esse serviço, que para quem não sabe, é um serviço que faz a busca. Ele pesquisa e encontra um imóvel para você em Portugal, nesse caso, de acordo com as suas preferências, na região que você deseja, enfim, do tamanho que você quer, se é mobiliado, se não é. Enfim, de acordo com as suas preferências, eles fazem toda essa busca por um imóvel e fazem toda a questão de contrato, assina o contrato, enfim, para que você possa chegar aqui em Portugal e morar diretamente no seu imóvel, né? E, gente, esse serviço de relocation ficou tão popular, ficou tão comum, devido a essa dificuldade tremenda que se encontra hoje de conseguir arrendar um imóvel aqui em Portugal. Se você ainda não sabe disso, mas hoje em dia está bem complicado. São poucas as opções, não temos muitas opções de imóveis disponíveis para a quantidade de pessoas que, enfim, né, que já estão aqui, até mesmo que estão chegando. E também, uma outra coisa, consequência ou não, mas os altos preços também dos arrendamentos influenciam muito nisso também. Então, por causa desses motivos e de outros, o serviço de relocation está cada vez mais comum. E nós, para quem não sabe, nós se mudamos para Portugal ano passado e a gente usou o serviço de relocation, tá? Por isso que a gente recebe tanto essas perguntas, porque a gente já passou por esse processo. E no nosso caso, assim, foi fundamental. A gente tomou essa decisão de contratar esse serviço e porque a gente já sabia, a gente pesquisou e viu que estava muito complicado conseguir um imóvel por conta aqui em Portugal. Pedia muitas vezes fiador, recibo do IRS, enfim, para quem acabou de chegar, não conhece ninguém que possa ser o fiador, ou até mesmo não tem recibo aqui, digamos assim, do imposto de renda, porque se você acabou de chegar, você ainda não tem um emprego, acaba sendo muito difícil conseguir, muitas vezes, por conta, alugar, arrendar um imóvel. Então, o serviço de relocation vem aí para ajudar, tanto nessa questão da busca e também, principalmente, para resolver essa questão mais burocrática da necessidade de um fiador, enfim, eles resolvem tudo isso para que você consiga alugar um imóvel. E, gente, a primeira pergunta, tá? Que a gente mais recebe, coloquei essa como a primeira, porque eu acredito que essa aqui é que mais perguntam. É, quanto custa, em média, um serviço de relocation? E quanto nós pagamos? Então, gente, olha, hoje em dia, um serviço de relocation custa entre 800 a 900 euros, tá? Mais ou menos dentro dessa faixa. Já vi algumas empresas, enfim, algumas pessoas que cobram mais que isso. Algumas também, às vezes, cobram um pouquinho menos. Pode encontrar alguma coisa por 700, enfim, 700 e alguma coisa. Mas, em média, gente, é mais ou menos isso, 800 a 900. Ano passado, quando nós viemos para Portugal, nós pagamos 829 euros, tá? E na conversão, naquela época, ano passado, o euro estava custando mais ou menos uns 5,30, 5,40. Então, o que saiu do nosso bolso em real, a gente precisou converter esse valor em euro, porque eles cobram em euro, todos os serviços de relocation que a gente viu cobravam em euro. Então, é necessário fazer essa conversão se você ainda não tem dinheiro em euro. E fizemos a conversão. Na época, ficou em 4.400, 4.500, tá? Mais ou menos esse valor que a gente pagou no serviço de relocation ano passado. Ainda mais ou menos está dentro dessa média aí que a gente pagou, né? A gente pagou dentro desse valor. Gente, além do serviço de relocation, né? No nosso caso, essa empresa que a gente contratou, eles também ofereciam, né? Digamos assim, de brinde, o NIF, né? A emissão do NIF, que para quem não sabe é o número, né, de identificação fiscal, e é como se fosse um CPF, né? O nosso CPF do Brasil dá para se dizer que é o NIF aqui de Portugal. E foi super importante para a gente também, porque não é um documento que você chega aqui e tira em qualquer lugar. É necessário um representante fiscal, ou você precisa contratar uma empresa, enfim, de contabilidade, enfim, algum advogado, algo assim. Então não é algo assim tão prático de se conseguir. Então a gente achou ótimo, porque mesmo antes da gente decidir contratar o serviço de relocation, já pensávamos, né? Ai, como que a gente vai fazer quanto à questão do NIF? Porque geralmente, para conseguir emprego aqui em Portugal, as empresas pedem o NIS e o NIF. O NIS, o número da Segurança Social, o NIF, enfim, o número da identificação fiscal. O NIF, o NIS, desculpa, o NIS. Naquela época era mais fácil de se tirar, hoje também tá ficando mais complicado, mas quando a gente veio ano passado era bem simples de tirar o NIS, então a gente conseguiu tirar sozinhos.
Mas o NIF era o que mais preocupava a gente. E quando a gente viu que o serviço de relocation também fazia esse serviço, a gente achou ótimo, porque era o documento que a gente precisava. A gente estava vindo com visto de procura de trabalho, nós mesmos íamos tirar o NIS, isso mesmo, porque não tinha custo nenhum, você podia até então fazer totalmente sozinho o processo, e o NIF, a empresa de relocation, ia tirar para a gente. E era isso que a gente precisaria para conseguir um emprego aqui em Portugal o quanto antes, que era o nosso desejo, chegar aqui com tudo resolvido o máximo possível, para que o quanto antes pudéssemos conseguir um emprego, enfim, começar a trabalhar e acabar o quanto antes também recuperando todo esse dinheiro que a gente investiu no serviço de relocation e todos os outros valores que a gente acaba gastando com a mudança de país, né? Então, assim, foi ótimo eles tirarem o NIS, o NIF, né, pra gente, foi maravilhoso. E também, gente, além, claro, da busca, da procura, né, encontrar um imóvel, eles fazem visita também por vídeo para que você conheça. E também outra coisa que está incluso, além do NIF, é a questão da instalação ou da ligação de serviços essenciais, para que você realmente possa chegar e já morar no seu imóvel aqui em Portugal. Então, luz, água, gás, internet, enfim, é tudo que você necessita para que você possa realmente chegar mesmo e morar aqui. Então, facilita muito, porque quando a gente está chegando num novo país, nossa, a gente nem sabe, né? Se a gente não pesquisar muito bem antes, a gente muitas vezes nem sabe, mas tem quais companhias elétricas que existem, né? E de internet, qual que é melhor? Qual que tem melhor custo-benefício? Enfim, então é um super mão na roda, porque eles fazem tudo isso, contratam, ou de repente, muitas vezes só está desligado, porque quem saiu do imóvel só deixou desligado, pedem para fazer a ligação, enfim, é super prático, tá? Então, assim, a gente viu que valia muito a pena, por causa de tudo isso que eu falei aqui para vocês, e principalmente por causa dessa dificuldade que existe ainda, né? Ano passado era complicado, esse ano parece estar ainda mais, a tendência é que piore, enfim. Essa dificuldade que existe para quem acabou de chegar, conseguir alugar um imóvel, né? Não é nada fácil, principalmente porque não tem tantas opções assim, né? Tá bem escasso. E também porque é necessário muitos requisitos, muitas vezes, para que você consiga arrendar. E para quem chega, para quem acabou de chegar, muitas vezes não consegue cumprir esses requisitos. Então fica bem difícil conseguir arrendar um imóvel por conta. Então, por isso, né, por esses motivos, a gente contratou o serviço de relocation. E a próxima pergunta, gente, talvez eu já tenha até respondido nessa, mas valeu a pena, né? Ainda recomendamos? E sim, gente, valeu a pena, né? A gente ficou super satisfeito com o serviço todo no geral, com esse imóvel aqui que a gente mora até hoje, que já faz um ano e pouquinho que a gente está aqui em Portugal, e a gente mora ainda no mesmo imóvel. Enfim, a gente mora aqui também porque gostamos muito do imóvel, da região também. Foi uma super mão na roda mesmo pra gente, porque acabou que ficou super perto do nosso trabalho, a gente conseguiu um emprego bem perto aqui de casa, para vocês terem ideia, a gente vai andando, dá 10 minutos a pé, então é muito perto, a gente consegue ir e voltar andando. Enfim, também é perto de comércio, essa região também aqui é muito boa, fica próximo a Porto, dá uns 20 minutos de Porto, mas a gente está aqui a 10 minutos de Vila Nova de Gaia, que é uma cidade grande também aqui perto. Santa Maria da Feira, que é a cidade que a gente mora, na verdade, também é uma cidade grande. Então, enfim, está perto de Aveiro também, uns 40 minutos de Aveiro. É bem o que a gente precisava mesmo, e mais essa região norte, que era o que a gente queria, morar na região norte, porque a nossa ideia era trabalhar em fábrica. Então, as maiores oportunidades de emprego estão no norte de Portugal. Então, assim, foi uma super mão na roda mesmo. Então, sim, gente, valeu a pena. E sim, ainda recomendamos esse serviço, porque nada mudou, digamos assim, do ano passado para cá, principalmente nessa questão dessa dificuldade de conseguir um imóvel aqui em Portugal. Então, assim, de repente, para você que está vindo por conta, totalmente sozinho, até mesmo não tem ninguém, porque muitas vezes acontece da pessoa que está vindo para Portugal ter um parente, ter um amigo, alguém que a pessoa possa ficar ali na casa, né, na casa da pessoa ali por um tempo, às vezes por alguns meses, enfim, né? É possível, então, conseguir um emprego, né? Muitas vezes até mesmo conseguir um fiador, você ter ali seus primeiros recibos do IRS, vai facilitar, né? Se você consegue ficar um tempo aqui, às vezes na casa de alguém, e depois você procurar por conta, fica muito mais fácil, né? Do que você acabou de chegar, tá? Cheguei em Portugal, vou ficar num lugar de Booking ou de Airbnb até conseguir. É bem arriscado que você muitas vezes não consiga e acaba, às vezes, gastando mais dinheiro com essas reservas de Booking, de Airbnb, do que se tivesse contratado um serviço de relocation, né? Porque quando se fala de euro, enfim, a gente faz a conversão e às vezes ali 40, 50 euros que você vai gastando por dia, quando você vê, né, de hospedagem, quando você vê, você contratava o serviço de relocation. Então, esse era o nosso medo.
de que a gente viesse para Portugal, que era a nossa ideia inicial, né? Vir para Portugal, alugar aí por umas 2 semanas, alguma coisa assim, um quarto em um hotel, uma pousada, enfim, um Airbnb, enfim. E nesse meio tempo ir procurando, né, um lugar para arrendar. Mas a gente se convenceu, né, vendo vídeo, vendo relatos de pessoas que já estavam aqui, que não era a melhor opção, que talvez a gente acabasse gastando mais dinheiro assim do que se a gente pagasse o serviço de relocation e tivesse, né, ainda toda essa comodidade de chegar aqui em Portugal e já ir direto para o nosso imóvel, com tudo, né, funcionando tudo certinho, e ainda ter o NIF também, esse documento que a gente sabia que seria um pouquinho complicado de conseguir tirar. Então, valeu super a pena, sim, e sim, ainda recomendamos, tá? O serviço de relocation. Agora, gente, quanto pagamos no aluguel, tá? Quanto é o valor do nosso arrendamento aqui em Portugal? Se teve calção, se a gente teve que pagar alguns aluguéis antecipados. E, gente, pagamos aqui nesse apartamento 650 euros, tá? É o mesmo valor desde que a gente entrou. A dona aqui do imóvel, a proprietária, ela não quis aumentar o valor. A gente mora num T3 aqui, Santa Maria da Feira. A gente mora mais próximo de Vila Nova de Gaia. Fica afastado do centro de Santa Maria da Feira. Dá uns 15 também minutos de carro, não é muito longe, uns 15, 20 minutos, mas a gente acaba ficando mais próximo de Vila Nova de Gaia. E é um T3, a gente paga esse valor, 650. Claro que a gente não achou assim, um valor super em conta, não é. Mas se a gente comparar com outros imóveis aqui na região, porque a gente sempre acaba que está de olho, né? Sempre pesquisando, sempre olhando para estar por dentro de quanto está custando um aluguel aqui. E a gente vê que para os padrões de hoje em dia, até que a gente está pagando um valor super em conta num T3, né? Por incrível que pareça. Aquele sonho que a gente tinha ano passado de pagar, no máximo 400 euros ou 500 euros, assim, no máximo, mas que isso a gente não paga, a gente viu que foi se tornando assim impossível, porque os valores dos arrendamentos estão muito acima disso. Muitas vezes você encontra aí um T1, né? Um T1, para quem não sabe, é um apartamento ou uma casa, enfim, um imóvel com um quarto apenas. Então você encontra muitas vezes um T1 por 500 euros, 600 euros, é muito comum, né? Dependendo da região. Até mais que isso, né? Tem regiões às vezes que é 700, 800 euros um T1. No nosso caso é um T3, é um apartamento grande, a gente tem bastante espaço aqui, claro. Aquela coisa, né? Se houvesse a opção da gente, de repente, ter um lugar menor e mais em conta, né? Seria ótimo, mas até hoje, em um ano e pouco aqui, a gente nunca encontrou nada. O que a gente encontrou menor era basicamente o mesmo preço que a gente paga no T3. Então, assim, por a gente vai ficando aqui mesmo, porque realmente a gente gosta bastante do imóvel. E outra também, gente, ele veio totalmente mobiliado, que é o que a gente mais queria também, porque a gente não queria gastar com mobília, enfim, né, para mobiliar cozinha, quartos, enfim, nada disso. Então ele tinha tudo, gente, que vocês imaginam, tudo, tudo, tudo. A gente não teve que gastar com nada. E até mesmo louças, copos, enfim, xícaras, sabe essas coisas de cozinha, esses utensílios, talheres. Até isso tinha, panelas, então nem isso a gente precisou gastar. Então, assim, não pagamos valor muito em conta, né? Se a gente for pensar no valor que a gente gostaria de pagar, o valor ideal para a gente de arrendamento, o valor ideal, né, para quem ganha o salário mínimo aqui em Portugal, não, né? Não é o valor ideal. Mas com tudo que a gente tem, e principalmente também para essa comunidade ser perto do nosso trabalho, né? Quando a gente vai de carro, a gente não gasta praticamente nada de combustível, porque é muito perto, né? Às vezes nem compensa ir de carro. Então, com base em tudo isso, com base nos altos preços de arrendamentos que tem sido praticado aqui em Portugal atualmente, a gente está satisfeito, né? Não dá para reclamar. A dona aqui do imóvel também é uma querida, sempre ajudou a gente, sempre tudo que a gente precisou aqui, às vezes dá problema em alguma coisa, ela sempre nos ajudou. Então, assim, a gente não tem do que reclamar, não aumentou o nosso arrendamento, porque a gente ficou com esse receio também de passar de um ano aumentar. Ela não aumentou. Enfim, então, por essas e outras a gente vai seguindo aqui, porque realmente a gente gosta bastante aqui do apartamento e da região, tá? E falei o valor que a gente pagou. Teve calção, sim, gente. Pagamos 3, tá? 3 calções, porque a gente achou bastante coisa, mas enfim, era o que tinha, né? Muitas vezes você não tem essa possibilidade de escolher, né? Dizer, não, então esse pé de 3 eu não quero, eu vou escolher outro apartamento, outro imóvel. Não tem, muitas vezes, não tem outro para escolher, né? Ou se tem é mais caro ainda, né? Ou, enfim, os requisitos são ainda mais rigorosos. Então, assim, a gente muitas vezes fica meio sem ter para onde fugir, né? Então, a gente acabou pagando 3 e, enfim, a justificativa foi que o imóvel era totalmente imobiliado e tudo mais, enfim, um imóvel grande. Tá, né? Pagamos os 3 calções, esse valor fica retido, né? Fica com a dona do imóvel. Até a gente sair daqui, né? Quando a gente sair daqui, se ela constatar que tá tudo ok, que a gente está entregando o imóvel nas condições que a gente pegou, ela devolve os 3 calções, né? Então foi isso. E pagamos também 2 rendas antecipadas. Então a gente pagou os 2 primeiros meses antecipados, tá? Então foi isso. No final das contas, a gente pagou 2 rendas antecipadas dos 2 primeiros meses.
e 3 calções, né? Enfim, as 2 primeiras rendas já passou, né? Tudo bem, já foi. E o que ficou agora é esse nosso dinheiro, que, digamos assim, está retido, né, com a dona aqui do imóvel, que são esses 3 calções, tá? A quarta pergunta, gente, agora, isso. Em que momento faço o pagamento para o serviço de relocation? É mesmo seguro? Né? A gente recebe muitas perguntas, é seguro? Ai, meu Deus, será que eu pago? Eu fico receoso. E a gente super entende, porque a gente também passou por isso, e a gente também, apesar de ter pesquisado muito, ter escolhido muito bem a empresa, a gente sempre fica com um pezinho atrás, né? Principalmente porque a gente ainda estava no Brasil, a gente vai fazer um pagamento em euro para uma empresa, enfim, você não conhece pessoalmente as pessoas, é um pouco complicado. Mas assim, gente, em que momento você faz o pagamento? No nosso caso, e eu acredito que funciona assim para o serviço de relocation no geral, você faz o pagamento assim que você assina o contrato, tá? Então, assim, eles vão te pedir a documentação necessária para elaborar um contrato, e assim que você faz o pagamento, assina o contrato, aí eles começam a fazer essa busca, tá? Então, eu acredito que essa dúvida será que não é possível, então, que eles encontrem primeiro um imóvel para mim, né? E depois eu faço o pagamento para eles? Não, gente, não funciona assim. É necessário que você pague primeiro, para que eles possam começar a fazer a busca, tá? Essa procura por um imóvel. E se é seguro mesmo, gente, olha, sempre atenção, né? Sempre pesquise muito, veja muitas avaliações do serviço que você está contratando, né? Esse que a gente contratou, a gente, assim, claro que no começo a gente não conhecia, então a gente, né, ficou com o pé atrás, então pesquisamos muito, vimos que era uma empresa realmente, porque a gente tinha até, a gente chegou a fazer uns orçamentos, né, com uma outra pessoa, não era uma empresa, era uma pessoa que prestava esse serviço. Enfim, a gente ficou meio assim, né? Quando a gente viu que isso era uma empresa, né? Tinha registro, tudo certinho, tudo bonitinho, enfim, um site, tudo que. Sabe quando parece mesmo? Tá, parece que a empresa é profissional, né? A gente entrou no Insta, viu vários depoimentos, enfim, vários vídeos de imóveis que já foram entregues. Tudo isso vai fazendo com que a gente ganhe mais confiança, né? E foi assim que a gente tá pensando, não, vamos tentar então. Acho que tem tudo para dar certo. Parece realmente ser uma empresa confiável. Graças a Deus deu tudo certo. São sim uma empresa confiável. Então, quando você contratar um serviço de relocation, tenha sempre essa atenção, fazer muita pesquisa, ter certeza que realmente é uma empresa confiável antes de fazer qualquer pagamento, tá? E a gente recomenda a Easy Imóveis porque a gente ficou bem satisfeito, né, com todo o serviço que prestaram para a gente. Então, sempre que nos perguntam se a gente tem uma empresa de relocation para recomendar, a gente recomenda essa que a gente utilizou, porque a gente ficou bem satisfeito no geral, né, com todo o serviço prestado por eles. E respondendo, nesse caso, gente, da Easy, é seguro, né? De repente, se você for contratar outro serviço de relocation, sempre atenção mesmo, muito cuidado, porque existe muito golpes acontecendo com essa questão de imóveis, então sempre está atento para que você, né, não acabe aí caindo num golpe, né? Bom, gente, agora a penúltima pergunta com quanta antecedência é necessário entrar em contato com o serviço de relocation? É uma pergunta bem comum também, que a gente recebe bastante. Surge essa dúvida, né? Em que momento? Eu pretendo ir para Portugal, não sei, em abril de 2025. Então, quando que eu contrato o serviço de relocation? Olha, assim, o que a gente sabe é que eles pedem que entre com antecedência, assim, de 30 dias para mais, né? Mas não também muito tempo, assim, 3 meses. 3 meses muitas vezes é muito tempo, né? Porque os imóveis aqui é tudo muito rápido, né? Tudo muito frenético. Então, às vezes aparece um imóvel aqui, de repente já alugou, né? Então, assim, ninguém vai querer reservar um imóvel, ficar pagando uma reserva de imóvel por muitos meses, sendo que não vai estar logo, né, na sequência aqui em Portugal. Por isso, assim, gente, é o ideal, pelo menos uns 2 meses a 40 dias, assim, não também muito em cima da hora, senão o prazo para eles conseguirem um imóvel vai ficar curto, né? Pode acontecer de conseguirem um imóvel rápido, até já recebi um relato de uma pessoa também, que é um seguidor nosso, que contratou a Easy também, mesmo serviço de relocation que a gente contratou, e no primeiro imóvel que eles mandaram para ele ficou satisfeito e fechou. Tipo, super rápido já conseguiu o imóvel. Acontece? Acontece. No nosso caso demorou um pouquinho mais. A gente entrou em contato, faltava pouquíssimo mais de um mês, né? Faltava aí uns 30 e poucos dias para a nossa mudança para Portugal. E estava complicado, não estava tão fácil assim, até porque também a gente não queria pagar caro, né? Às vezes eles mandavam para a gente imóveis aí de 800, 850, 750, estava muito acima mesmo do que a gente gostaria de pagar, então a gente ia recusando, na expectativa que aparecesse algo pelo menos um pouco mais em conta. E, graças a Deus, apareceu esse aqui, né, em Santa Maria da Feira, por esse preço, assim, que comparado com os outros que a gente via, né,
Tá bem mais em conta. Então, gente, o tempo é mais ou menos isso mesmo, tá? Mas de qualquer forma, entre em contato com eles, veja certinho, veja, né, dependendo do teu caso, quando você pretende entrar, chegar aqui em Portugal, entre em contato para ver com eles. Mas no nosso caso foi isso, gente, foi 30 e poucos dias. Achamos assim que ficou meio corrido, assim, né? Meio apertado o prazo. Então, se você puder entrar de repente, contato um pouquinho antes que isso, né? Um pouco com um prazo maior aí do que um mês é interessante, mas também com não muito tempo antes 5, 4 meses antes, enfim, é muito tempo, né? Então também não faz muito sentido. Então seria mais ou menos esse tempo aí, né? E agora, gente, a última pergunta é como funciona o processo de relocation no geral, né? O serviço como um todo, como é que funciona? Então, gente, no nosso caso, e acredito que ainda funciona da mesma forma, pelo menos com essa empresa que a gente contratou, né? Que veio para contar a nossa experiência, o que a gente passou, né? Então, gente, olha, a gente entrou em contato com eles pelo WhatsApp. Vou deixar até o link, tá? Aqui do WhatsApp deles, no comentário fixado, na descrição aqui do vídeo também. Entramos em contato com eles pelo WhatsApp, já mandaram um formulário para a gente preencher. Preenchemos esse formulário. Enfim, nesse formulário pergunta sobre você e pergunta sobre o que você busca, né? Pergunta se você vem com algum tipo de visto, o tipo de imóvel que você quer morar, se você tem condições de dar calções, rendas antecipados, quanto você pensa em pagar em média de arrendamento, se você quer um imóvel imobiliado ou não. Pelo que eu lembro, são mais ou menos essas as perguntas. Enfim, quantas pessoas vêm, né? O tamanho do imóvel que você busca. É um questionário assim para te conhecer, né? E eles ficaram de dar um retorno, né? Quando eles analisassem o nosso questionário. Enfim, foi feita a análise, tudo ok, né? Porque pode ser que eles recusem algum tipo de serviço. Às vezes a pessoa não tem uma ideia muito realista, eu quero pagar 300 euros de aluguel. Eles provavelmente não vão pegar, né, esse serviço porque dificilmente eles iriam conseguir algo assim. Então, sim, pode haver a possibilidade da pessoa ser recusado, né, deles não aceitarem. De acordo ali com o que a pessoa diz, né, as suas preferências. Mas, enfim, no nosso caso foi aceito. E logo na sequência, isso foi super rápido, porque também a gente já estava com pressa, né? Faltava aí um pouquinho mais de um mês para a gente vir para Portugal. Então, já marcamos na sequência, já marcamos uma chamada por vídeo, e ele nos explicou, né, como é que funcionaria, tirou todas as nossas dúvidas e tudo mais, e assim, passou bastante confiança pra gente, essa chamada por vídeo. E o que a gente achou mais interessante também foi que outras empresas que a gente chegou a entrar em contato também, eles cobravam por essa chamada de vídeo, para vocês terem ideia. Então, eles cobravam para explicar, e não era tipo coisa barata, não, era tipo assim, 50 euros, sabe? Só para explicar como é que funcionaria o serviço e para dizer se conseguiria pegar o seu caso, né? Conseguiria fechar com você ou não. Enfim, esse não, a gente ficou bem satisfeito por causa disso também, né? Foi o que motivou a gente no início a dar continuidade também. Foi porque eles não cobraram por essa chamada de vídeo, que, né, é para explicar o serviço, né? Eles que querem vender, mas enfim. Eles não cobraram nada, então a chamada de vídeo para explicar foi totalmente gratuita. E também, gente, uma outra coisa que aconteceu também é que essas outras empresas que entramos em contato, eles não tinham para já horário disponível para fazer a chamada de vídeo, né? Para dar início, porque a chamada de vídeo ali para explicar o processo é o início do teu processo ali com eles ainda. Então eles não, às vezes tinham horário ali para 2 meses depois. E pensam, meu Deus do céu, né? Assim não vai dar certo, né? Enfim, foi, nossa, uma super mão na roda mesmo, porque deu tudo certo. Não cobraram a chamada de vídeo. Tinha horário, assim, para o dia seguinte, ao que a gente respondeu o questionário. Então, assim, a gente respondeu esse formulário com essas perguntas, esse questionário. No dia seguinte, agendamos, foi num sábado, se não me engano, atenderam a gente num sábado à tarde, fizeram essa chamada de vídeo com a gente, explicaram. Quando foi na segunda-feira, mandamos para eles, né? A gente falou que tinha interesse em fechar e tudo mais. Mandaram os documentos necessários, enfim, passaporte, enfim, os seus documentos mesmo, para que eles pudessem elaborar o contrato e que a gente, né, fizesse o pagamento. Então, elaboraram o contrato, mandaram para a gente assinar, assinamos, fizemos o pagamento para eles, tá? E, na sequência, colocaram a gente, né, eu e o Di, num grupo de WhatsApp, para que a gente, por ali, se comunicasse com eles, né? Um grupo fechado, só a gente mesmo, e por ali que eles mandavam os imóveis e tudo se baseou, todas as nossas conversas foi por esse grupo, o grupo no WhatsApp. Então, foi ali que eles começaram, né? No dia que a gente entrou nesse grupo, que fizeram esse grupo, já começaram a mandar imóvel pra gente, né? Começaram a mandar imóvel e assim, você vai recusando, ou você falou, não, tem interesse, podemos dar continuidade esse aqui não tem, enfim. E assim vai, gente, vai nesse processo até você realmente ficar satisfeito com algum e querer dar continuidade, então eles vão fazer a visita, né? Então, no nosso caso, eles fizeram a visita num outro imóvel também,
fizeram chamada por vídeo, para a gente conhecer cada cantinho da casa e tudo mais, super interessante também. E depois que você decide fechar, né, você realmente encontra o imóvel que você quer e você fecha com eles, eles que fazem toda a questão, né, do contrato com o dono do imóvel, ou a imobiliária, né, no nosso caso aqui foi com uma imobiliária, então eles trataram com a imobiliária toda essa questão, né, do contrato, assinatura, enfim, o dia que a gente entrar aqui, nananã, tudo certinho. E, gente, é basicamente isso, né? E depois, claro, que você assina esse contrato, que já é o contrato de aluguel, né? É necessário antes, na verdade, que você assine, né? Ou no momento que você assine, que você faça o pagamento do que te for exigido. Tem muitas pessoas que perguntam, né? Ah, mas o pagamento do imóvel, né? Eu faço para quem? Para o serviço de relocation? Para o dono? Não, para o serviço de relocation não é, gente. Porque eles só recebem mesmo o valor que é deles, né? Do serviço deles. Mas quanto ao pagamento de calções, de renda, tudo que tem que envolve o imóvel que você está alugando, é para o dono do imóvel que você vai fazer o pagamento, né? É para o dono do imóvel ou para a imobiliária, enfim, para quem for responsável por esse imóvel que você está fazendo a locação. Então, é assim que funciona, né? Então, acontece muitas vezes de ter que fazer esse pagamento já do Brasil, né? Então, é possível. Já recebemos essa pergunta também. Eu tenho que pagar ainda estando no Brasil? Muitas vezes sim, a gente teve que pagar uma renda que foi para segurar esse imóvel, foi para reservar esse imóvel enquanto a gente ainda estava no Brasil. E quando estávamos aqui em Portugal, que a gente acabou vindo um pouquinho antes, antes até mesmo do nosso imóvel estar pronto para morar, porque, enfim, a gente já tinha comprado a passagem antes, a gente já pegou uma promoção e acabou que a gente não quis alterar a data, porque ia ficar mais caro, então a gente acabou chegando uns dias antes aqui em Portugal e a gente pôde assinar o contrato de forma presencial, né? Então a gente veio até o imóvel, conhecemos o imóvel também presencialmente, já assinamos e fizemos o pagamento dessas rendas que ficaram faltando, de uma renda, na verdade, né, antecipada, porque uma já tinha sido paga. Então, pagamos essa, e os calções, né? Então foi assim, né? E nesse dia também já pegamos a chave e já estava liberado o imóvel para a gente morar. Foi assim, gente. Acho que respondi aqui as principais dúvidas que a gente recebe sobre o serviço de relocation. De repente, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que a gente pode fazer uma parte 2 também desse vídeo, porque realmente é um assunto que a gente recebe muitas dúvidas. E assim, a gente super entende, porque a gente já passou por esse processo também lá no início, e a gente também tinha 1 milhão de dúvidas sobre o serviço de relocation, como é que funcionava, enfim, pagamentos, enfim, tudo que envolve isso, né? A gente tinha muita dúvida e realmente é um assunto, é algo que é muito importante mesmo para quem está querendo vir para Portugal, planejando a mudança para Portugal, porque é algo que muitas vezes acaba sendo um serviço fundamental para quem está vindo para cá, né? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal, tá? Se gostaram, deixe seu like. A sua inscrição também é muito importante para o canal. E até o próximo vídeo. Tchau!